Aleluia. Glória a Deus. Vamos de palavra de Deus. Nós vamos estar começando uma série, irmãos. E a série é Provérbios e Sabedoria. Repita comigo, Provérbios e Sabedoria. O livro de Provérbios foi um livro que marcou muito a minha vida. Eu testemunhei isso já. Perdi meu pai com 16 anos de idade e faltou muitos ensinamentos, muitos princípios para serem transferidos para mim. E depois que eu perdi meu pai, eu fui para Jocum, e é um seminário para jovens, e eu passei lá 6 meses, e nesses 6 meses que eu passei nesse seminário, alguns fundamentos o Senhor estabeleceu na minha vida, e quais eles eu pratico eles, desde quando eu saí de lá, desde 99, desde 2000, quando eu saí de lá eu venho praticando. E uma das coisas que o Senhor me deu de presente nesse tempo lá, foi a leitura de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro completo, com todos os ensinamentos para o homem, para a mulher, para o pai, para o filho, para o empresário, para o casado, para o solteiro. Temos todos os princípios que você imaginar, nós temos no livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão tinha acabado de receber o reinado do seu pai, e Salomão sentiu o peso daquele reino. Salomão, quando ele recebeu aquele reino de Davi, ele falou: e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que eu vou governar esse povo? E Davi e Salomão, tendo um dia dormido, o Senhor veio a ele em sonho, e nesse sonho, o Senhor disse para Salomão: Salomão, pede-me para mim, o que você deseja? E Deus então, ele assinou um cheque em branco para Salomão aqui. O que você quer? Pede-me. E Salomão naquele momento, ele falou: Senhor, eu preciso de sabedoria para governar o seu povo. Eu preciso de entendimento, eu preciso de discernimento para governar o seu povo. E o Senhor falou: uau, Salomão, você não me pediu longevidade, você não me pediu riquezas, você não me pediu vitórias em guerras, você pediu sabedoria para governar o meu povo. Eu vou te fazer o homem mais sábio da terra. Antes de ti não houve, nem depois de ti haverá. E porque você não me pediu essas outras coisas, eu também te darei longevidade, te darei vitórias, te darei bens, te darei riqueza, te darei tudo. Amém? E o livro de Salomão, e o livro de Provérbios então é um livro de alguém que recebeu do Senhor uma sabedoria muito sem igual. E você que tem buscado conhecimento, você que tem buscado recursos para a sua empresa, para você se dar bem, você que faz cursos, né? Você que que já frequentou cursos do Pablo Marçal, do Paulo Vieira, né? E pelo menos esses dois eu sei que eles são crentes. E a gente percebe que esses homens, eles mostram que o sucesso, em resumo a tudo, está aqui, nos princípios da palavra de Deus. Eles são fidedignos nisso. A esposa do Paulo Vieira são fidedignos à palavra de Deus. Cadê coloca o fundo musical aí para mim. E nós temos aqui até a nossa irmã Nelma, né? Que é fruto da experiência que ela teve no método CIS, né, com Paulo Vieira, e no final ela falou: eu preciso de Jesus, eu preciso de uma igreja. Então, queridos, eu quero te dizer que às vezes aquilo que você enxerga como sucesso, aquilo que você almeja alcançar, aquela ferramenta que você precisa, que é tão poderosa, que você deseja aplicá-la na sua vida, deseja aplicar na sua casa, deseja aplicar na sua empresa, para você ter sucesso. Quantos aqui querem ter sucesso? Todo mundo quer ter sucesso.
quer ter vida longa, quer ter paz. O Senhor nos deu essa porção, esse coquetel no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um coquetel de sabedoria. E eu coloquei essa imagem aqui, Provérbios e sabedoria, eu coloquei uma família. Porque a família, ela é a expressão da maior riqueza que um homem pode ter. A maior riqueza que uma mulher pode ter é a sua família bem estruturada. É a sua esposa, é os seus filhos. Se nós abrirmos aqui no Salmo 128, fala: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do suor do trabalho comerás, feliz será, e a sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, e os seus filhos como rebentos em volta da sua mesa. O sucesso, a bênção, toda a estrutura de bênção está em uma casa, em uma família. E por isso o diabo quer sim destruir casas, e por isso sim o diabo quer destruir famílias, quer destruir, quer trazer divórcio, quer sabe, que os pais nem tenham filhos, que agora tem um bebê reborn. Quer completamente anular aquilo que é riqueza. E no Salmo 127 fala: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, toda a riqueza e tudo que nós temos de mais precioso e o sucesso que nós podemos ter e alcançarmos em maior nível é a sua casa abençoada. Amém? E se a sua casa é abençoada, sabe o que vai acontecer? A sua empresa será abençoada. Amém? Os seus filhos serão abençoados. E todos os seus negócios serão abençoados. Então, Provérbios, ele é um livro que ele trouxe para mim uma estrutura, e eu pratico essa leitura de Provérbios desde quando eu voltei. Então eu leio um capítulo por dia, ou 2, ou 3, e às vezes algum dia eu falho, mas depois eu leio, e quando eu termino de ler, eu volto a ler novamente. Quando eu termino de ler, eu volto a ler novamente. Então eu quero também transferir isso para você. Leia o livro de Provérbios, porque o Senhor vai te vestir de sabedoria, de longevidade, de paz e vitória para você ter na sua casa e em todas as áreas da sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Então nós vamos estar fazendo aqui uma série desse coquetel de sabedoria que o Salomão escreveu. E Salomão, ele escreve o livro derramando, ele derrama muita sabedoria, mas muita sabedoria. E às vezes ele está falando de um assunto, depois ele fala de outro, ele fala de um assunto, fala de outro, por isso que eu falo que é um coquetel. Mas eu quero separar esse coquetel aqui para você em partes. Amém? Quantos aqui já tomaram um suco de frutas? Aí você toma, você fala: e aí, de que é? Aí você vai falar: é de tutti-frutti. Mas o que tem nesse suco? Tem banana, tem uva, tem morango. Eu quero separar cada um desses ingredientes aqui com vocês. Amém? Você está pronto para isso? Vamos avançar no livro de Provérbios? Então é a nossa série de Provérbios, o nosso primeiro episódio. Quem gosta de série aqui? Amém? Eu também gosto de série. E abre aí então, Provérbios capítulo 1, versículo 7. Provérbios 1, 7. Depois que Salomão ele faz a introdução no livro de Provérbios, do versículo 1 até o versículo 6, no versículo 7 ele estabelece aquilo que é mais importante, aquilo que é básico, aquilo que é fundamento para alguém que deseja ser sábio, alguém que deseja alcançar a sabedoria. E o que ele diz é: o temor do Senhor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor, talvez você fica pensando no temor como algo que eu devo ter medo. De fato, que se nós não obedecermos princípios, nós devemos temer, porque nós vamos ter consequências. E os princípios, eles são como
as leis. Existem leis que elas são irrefutáveis. Por exemplo, existe a lei da gravidade. Se eu jogar essa garrafa para cima, ela vai cair. Essa lei é irrefutável. Então, existem os princípios da Bíblia, e os princípios da Bíblia, os princípios que Salomão escreve, e o mais alto nível, e o básico, e o fundamento da sabedoria, é o temor ao Senhor. Repita, temor ao Senhor. Então, esse temor, você deve sim tê-lo. Porque se você não obedece os princípios, se você não segue esses princípios, você vai sim ter consequências. Você vai sim sofrer danos. Mas se você obedece, e se você segue, você vai sim ser bem-sucedido. Amém? Então, o Senhor, quando Ele nos presenteia esse livro de Provérbios, o Senhor está nos dando chaves. O Senhor está nos dando ferramentas. Ele nos está dando acesso a nós termos vitória em todas as áreas. Você quer ter vitória no seu casamento? Quer ter vitória na sua empresa? Quer ter vitória na criação dos seus filhos? Quer ter vitória? Quer ter sucesso? Livro de Provérbios. Conheça, estude, leia. Quando eu comecei a ler Provérbios, nós líamos no quarto, lá no seminário. Nós éramos 12 colegas, e esses 12 colegas, cada um pegava um versículo. Versículo 1, o primeiro irmão da roda, 2, 3, até chegar no último, o 12. Nós até fazíamos isso lá em Acreúna. E cada um lia o seu versículo e comentava ele. Mas o outro irmão também podia ler e comentar também. Fala, eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa aqui nesse versículo 1 ou no 2. E às vezes acontecia às vezes nós ficarmos em 1, 2 versículos no máximo, porque Deus ia derramando conhecimento em 2 versículos só. Então quando você for ler Provérbios, não tenha pressa. Amém? Amém? Você é guloso? Quem é guloso não aprecia. Você tem que apreciar. Eu gosto de comer chocolate. Eu gosto de chocolate. A minha esposa, ela aprecia o chocolate. Ela chupa o chocolate. Eu já comi uma barra e ela está na primeira tabletinha ainda. Chupando, derretendo aos poucos. Sabe, mas o prazer de quem aprecia é mais duradouro. Então quero te convidar para você apreciar a palavra de Deus, para você degustá-la, para você se debruçar, não tenha pressa, leia um capítulo por dia, mas leia novamente, leia um versículo. E aqui está dizendo, o temor do Senhor é o princípio do saber. Princípio fala de começo. Como que eu começo a ter sabedoria? Como que eu começo sendo uma pessoa sábia? Que tem atitudes sábias, que tem respostas sábias, que tem uma casa abençoada. Como que eu começo isso? Diga, temendo ao Senhor, obedecendo, temendo. Esse temor fala de nós termos o desejo de agradar a Deus. Você pode ter o temor e falar assim, não, eu não vou fazer errado, porque senão vou ter consequências. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero fazer errado por causa das consequências. Eu quero te apresentar uma outra medida. Eu não quero fazer errado porque eu não quero desagradar ao Senhor. Eu não quero fazer algo que venha contrariar o Senhor. Isso é temor. Amém? Diga, temor é o desejo de não contrariar ao Senhor. Amém? Eu oro nessa noite para que o seu desejo de não contrariar o Senhor cresça. Para que você tenha hoje despertado no seu coração, eu sou alguém que temo ao Senhor. E a palavra diz, o temor do Senhor é o princípio.
O temor do Senhor, quando eu temo ao Senhor, quando eu sei que o Senhor participa de todos os momentos da minha vida. Deus está com você, querida, em todos os momentos. Desde o seu acordar. Desde o momento que você está lá com o seu celular sozinho. Diga, com o meu celular sozinho. É um perigo a gente com o celular sozinho. Sim ou não? Porque esse celular, ele é uma janela para tantas portas. E se eu não tenho temor, se eu não tenho consciência, se eu não trago para mim, dentro de mim, essa clareza, que o Senhor está comigo em todos os lugares, e que eu não devo fazer algo que desagrade Ele, eu vou acabar me corrompendo. Às vezes você acha que é muito simples. Essa palavra é muito simples. É verdade, ela é simples. Mas ela é simples, mas ela é ao mesmo tempo poderosa. Porque o temor do Senhor vai estabelecer que Deus, Ele é o Senhor da sua vida. E que você não é um louco que despreza a sabedoria e o ensino. Você é um sábio que entende que o Senhor está com você. E que você deseja agradá-lo, Ele em tudo. Quando nós desprezamos o Senhor, quando nós desprezamos esse temor, em coisas simples, no nosso usar o celular, você acredita que o uso do seu celular, sem temor a Deus, você sabia que ele pode destruir a sua casa? Sim ou não? Ele pode destruir o seu casamento? Algo simples. O usar o seu celular sem temor a Deus pode destruir a sua casa, pode destruir a sua família, pode destruir o seu casamento. Eu conheço uma família que está sendo destruída por causa de um jogo, de um aplicativo que foi instalado no celular. Tigrinho. A pessoa se tornou viciada nele. Sabe, querido, às vezes nós acreditamos que são coisas simples. Mas quando eu tenho temor, quando eu sei que o Senhor está me olhando, quando eu sei que o Senhor está em todo o tempo comigo, em todas as circunstâncias, e eu desejo agradar Ele, eu vou fugir dessas coisas, amém? Sim ou não? Você vai fugir. Você não vai entrar por esse caminho. Você não vai saber nem das consequências que podem acontecer. Por quê? Porque você teme ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor andará seguro. Aquele que teme ao Senhor, a sua casa estará segura, sua família estará segura. Mas vamos falar de outra coisa que também a gente pode usar o nosso celular. Quando um homem, uma mulher fica sozinho no celular, ele pode às vezes começar a olhar o sexo oposto também, sim ou não? Mas você está sozinho. A palavra diz que o princípio da sabedoria é esse temor. Mas os loucos, diga os loucos, despreza. O louco não está nem aí. A vida é minha, o celular é meu, eu faço o que eu quero. E o Senhor está falando você, e a Bíblia está falando, louco. Louco. Fala para o irmão do seu lado, não seja louco. Não despreze. Não despreze o Senhor. Não despreze. Porque casamentos são destruídos com pornografia. Casamentos são destruídos com sites. Casamentos são destruídos com conversas. Sim ou não? E está tudo na palma da sua mão. O Senhor nos convida a sermos pessoas sábias. E Ele nos convida a ser sábio, é temer a Ele. É não desagradá-lo, é não desapontá-lo. E dessa maneira muito simples, só isso já te faz sábio. Já ouviu aquele ditado que fala, não, eu acho que eu ia fazer igual o Chapolin agora, o Chapolin vai contar um ditado, o trem sai tudo bagunçado. Eu não preparei o ditado, eu não vou mexer com ele não. Então, o temor do Senhor é o desejo de agradar a Deus, é a decisão de não ir contra os princípios e os seus valores. Alguém que teme a Deus é alguém que não quer quebrar princípios de Deus.
É alguém que não quer quebrar os valores que Deus. E por incrível que pareça, queridos, por incrível que pareça, a gente sabe quando a gente está quebrando princípios, sim ou não? A gente sabe. Às vezes não está nem escrito. Eu não estou pregando para você uma doutrina, eu estou colocando para você um caminho. É um caminho, amém? É um caminho do sábio. Tem coisas que não está nem escrita, mas às vezes você tem que ficar sozinho para você fazer. E se você tem que fazer escondido, é porque você não deveria fazer. Se alguém chega e você tem que mudar a página, é porque você não deveria estar vendo. Então entenda, você quer ter sucesso? Quer ter sucesso? Teme ao Senhor. Amém? De maneira simples, a sua vida vai ser mudada, temendo ao Senhor. Você vai estar fala para o irmão que está do seu lado, você está do lado de alguém sábio, irmão. Amém, Elismar? Oh, glória. O salário, a palavra diz que o salário do pecado, e eu vou trocar aqui, o salário de ignorar a Deus é morte. O salário de anular o Senhor, o salário de desfazer o que Deus pensa, dos valores e os princípios, o salário disso é morte, é vergonha, é frustração e é derrota. Se nós perguntarmos aqui quantos aqui são filhos de pais separados, você vai ficar bobo. Vamos fazer essa experiência aqui? Vamos lá, quantos aqui são filhos de pais separados? Levante a mão, dá uma olhada. Dói. Porque a gente não tem ciência. Porque alguém desprezou algo simples. Desprezou no falar, desprezou no olhar, desprezou na atenção, desprezou. E o salário de alguém que ignora e que não tem temor a Deus, porque alguém que tem temor a Deus vai lutar pela sua casa. Posso ouvir um amém? Alguém que tem temor a Deus vai lutar pelo seu casamento, vai lutar pelos seus filhos. Alguém que teme a Deus vai orar, vai buscar. O pastor Mark, o nosso pastor, ele passou por 2 anos terríveis com a esposa dele, terríveis. O testemunho dele é muito forte, porque durante esses 2 anos ela olhava para ele e falava: eu não te quero mais. Ela ouviu coisas duras, sem relação sexual, sabe? Mas ele não desistiu, por causa do temor ao Senhor. Hoje é uma casa bem-sucedida, por causa do temor ao Senhor. Hoje tem um ministério bem-sucedido. Hoje ele tem um ministério de casais, de famílias, por causa de temor. Amém? Diga temor. Porque eu quero agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor às vezes, ou na maioria das vezes, é contrariar a gente mesmo. Agradar ao Senhor muitas vezes vai de encontro ao que você quer, para fazer aquilo que é certo. Porque a gente às vezes só quer resolver, sim ou não? A gente só quer os bônus. Mas é melhor os bônus com o Senhor. Porque os bônus com o Senhor, eles permanecem. E os bônus sem o Senhor é morte. A Bíblia fala que, inclusive Provérbios fala que algumas coisas, quando ele fala da mulher adúltera, fala que é como se você estivesse comendo uma comida que na sua boca é doce, mas no seu estômago é veneno, é morte. Mas às vezes a pessoa só quer viver o momento. Diga, os loucos desprezam. Por que é louco? Porque ele só quer viver o momento. Mas quantos aqui querem ter vida longa? Quantos querem ter paz, casa bem estruturada, família bem estruturada? Diga amém. Amém. Mas o começo
da sabedoria é ter esse temor, esse medo de fazer qualquer coisa que desagrade a Deus. A Bíblia fala que os que desprezam o Senhor e os seus princípios são loucos. Agora eu quero te fazer a pergunta: quantas vezes você ignoramos o temor do Senhor? Quantas vezes nós fizemos isso? Você tem consciência dos momentos? E aí, como é que foi o fim disso? Às vezes que você ignorou o Senhor, às vezes que você sabia que você estava fazendo errado, mesmo assim você meteu o pé. O que aconteceu com você? Vergonha, exposição. Ignoramos o Senhor e o que Ele tem para as nossas vidas, porque estamos gananciosos, ou porque nós estamos com medo. Eu estou com medo de perder essa oportunidade. Essa é a oportunidade da minha vida. Aí você ignora o temor. Ou por não confiar em Deus, em seu cuidado. Diga sempre: eu vou ter que decidir, temor ou loucura. Sempre. Mas quando você não decidir pelo temor, você está decidindo pela loucura. Guarda a sua vida, guarda a sua casa, amém? Guarde as suas finanças, guarde tudo que você tem, no temor do Senhor. Muitas vezes nós agimos por conta própria, agimos sozinhos, sem Deus, sem bênção, sem o aval de Deus. Queridos, não dá para andar sem o aval de Deus. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado. Tem um irmão bonito aí do seu lado? Se não tiver um irmão bonito aí do seu lado, você vem falar aqui para mim, aqui em cima. Agora eu já até esqueci o que era para você falar. Meu Deus, está vendo? Está vendo, irmãos? Perdi o temor do Senhor. Sabe, o aval do Senhor não é qualquer coisa. Escute, Moisés estava tirando o povo do deserto. Aliás, Moisés tirou o povo do Egito. Amém? Mais de 6 milhões de pessoas saíram do Egito. Estavam escravos há 400 anos. Deus levanta Moisés, e agora Moisés sai para dirigir esse povo para uma terra chamada Canaã, a terra que emana leite e mel. Aí Deus vem ter uma conversa com Moisés. Moisés, você vai guiar, você vai dirigir, você vai isso. E aí Moisés fala: Senhor, quem irá conosco? Aí falou Moisés: a minha presença irá com você. Mas Senhor, o Senhor vai mandar uma estrela, vai dar um mapa, alguma coisa? Ele falou: não, a minha presença irá com você. Aí sabe o que Moisés falou? Se a tua presença não for comigo, não me mande que eu arrete o pé, porque eu não vou andar sem o aval do Senhor. Por que nós não podemos praticar isso na nossa vida também? Eu não vou fazer um negócio sem ter paz no meu coração. Eu não vou comprar, eu não vou vender. Amém? Eu não vou andar sem aval. Às vezes nós ficamos nervosos, às vezes nós ficamos irados, mas ainda dá tempo de você buscar o aval de Deus. O irmão estava testemunhando aqui a respeito da oferta dele. Sem o aval de Deus, não faz uma oferta dessa. Sem o aval de Deus, não oferte. Mas quando Deus te deu o aval, meu irmão, oferte. Quantos estão entendendo? Deus deu o aval para o Edmar. Deus falou: oferta. Senhor, mas e o mês que vem? O Senhor está dizendo: oferta. Senhor, mas será? É o Senhor mesmo? E o Senhor está falando: sou eu mesmo. Oferta. E ele fez. Quantas vezes mais foi? 38 vezes. Diga: isso é teu aval de Deus. Não dá para andar sem um aval. Não dá para andar sem a bênção.
escolha. Coloca isso como prioridade na sua vida. Eu vou ser alguém sábio. O princípio da sabedoria é ter esse temor, é ter essa clareza que o Senhor está comigo ou não está. O Senhor está comigo? Você sente paz? Amém, bora. O Senhor não está comigo. Olha, eu vou orar, vou esperar, daqui uns dias a gente conversa. Mas sem o aval de Deus, eu não vou. Se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Amém. Não podemos agir como loucos. E na maioria das vezes, irmãos, a gente é uns doidinhos, sim ou não? É uns louquinhos da Silva. Sai por aí fazendo torta e direita. É aquele negócio, a gente só quer resolver. Isso acontece muito porque nós somos imediatistas. E aquela pessoa que é imediatista, ela é louca, ela é obstinada. Obstinação não é saudável. Porque quem é obstinado não se importa com as consequências. Amém? Então, temor do Senhor, fala temor do Senhor. A consequência. Provérbios fala que existem consequências para aqueles que buscam a sabedoria. Aliás, para aqueles que desprezam a sabedoria. Abre Provérbios capítulo 1, versículo 9. Diga, consequência dos que desprezam. É a consequência para os loucos. Está escrito aí, ó. Provérbios 1, 29. Porquanto aborreceram o que está escrito? Conhecimento. E não preferiram o que? O temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O que está escrito? Portanto, comerão do fruto do seu. Você vai comer do fruto do seu procedimento. E dos seus próprios conselhos, você vai se fartar. Deus está dizendo, você me desprezou, você está sozinho. Você vai comer da sua própria decisão. Você vai se fartar dos seus conselhos. Você não quis os meus. Deus está dizendo, eu não tenho nada com você. Diga misericórdia. Vamos lá, versículo 32. Vamos ler juntos? Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva. E os loucos, a sua impressão de bem-estar, não, está tudo bem, os leva para onde? Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas 33, vamos ler o 33, vamos ler bem forte. Mas o que der ouvidos habitará, e sem temor do mal. Aquele que ouvir o Senhor, aquele que atentar para o Senhor, ele habitará seguro, tranquilo, diga tranquilo, e sem temor do mal. Amém. Então, mostrei para você a sabedoria, a consequência de desprezar, e agora eu vou te mostrar que a sabedoria está gritando. Esse é o terceiro ponto. Diga, a sabedoria está gritando. Abre aí, Provérbios capítulo 20. Aliás, Provérbios capítulo 1, versículo 20. Ainda estamos no capítulo 1. Amém? A sabedoria está gritando. E ele começa dizendo, Provérbios 1, 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças ela levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras. E o que ela diz? Versículo 22, vamos ler juntos? Até quando, ó nécios, amareis a neciedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu espírito, e vos farei saber as minhas
palavras. Deus é fiel. Ele está dizendo, a sabedoria, ela está gritando, Deus está dizendo, eu tenho um caminho reto para você, eu tenho um caminho seguro para você. Mas há um questionamento aqui, por quê? Por que, até quando, nécio, você vai amar a necessidade? E você, escarnecedor, vai continuar desejando o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Atente para mim. Provérbios 2, versículo 1. Ele diz o seguinte, Provérbios 2, 1. Filho meu, vamos ler juntos? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, e o teu ouvido para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento, você alçar a voz, e se buscar a sabedoria como a prata, e como tesouros escondidos, a procurares, o que está escrito? Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Ele está dizendo, eu estou disponível. Ele está dizendo, eu estou disponível. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus está disponível para você. Fala para ele, tem sabedoria para você, tem destino seguro para você. Amém? Aqui no versículo 4, fala, se buscares a sabedoria como se busca a prata e os tesouros escondidos. Amanhã você vai levantar cedo, você vai sair para procurar prata e ouro, sim ou não? Você gasta a sua semana inteira procurando prata e ouro. Talvez a maior parte do seu tempo, da sua vida, é procurando prata e ouro. E o que o Senhor está falando para você? Se você se dedicar a mim, como você se dedica à prata e ao ouro, eu vou te dar a sabedoria. Se você me procurar como você procura as coisas naturais desse mundo, eu vou te dar coisas espirituais. Sabedoria do alto. Diga sabedoria do alto. Quantos querem sabedoria do alto? Sabia que aquele cara que desenvolveu a fralda descartável, ele recebeu uma sabedoria do alto? Hoje a fralda descartável está em todo mundo, em todo lugar. Todos compram ela, o rico, o pobre, todo mundo usa a fralda descartável. O que esse homem recebeu? Diga sabedoria, um conhecimento, uma luz. Sabia que os seus problemas podem ser resolvidos com a sabedoria de Deus? Uma palavra de sabedoria é uma chave que abre uma porta que você não tinha acesso. Mas Deus está dizendo, se você me procurar, eu vou te dar a chave que vai abrir essa porta e que vai te dar o sucesso que você está precisando, que vai mudar a sua vida. Esse cara que produziu a fralda descartável, ele vive só de royalties. Diga só royalties. Imagina você vivendo só de royalties. Hã? Que é isso? Quantos querem essa sabedoria? Viver de royalties. Sabe, Deus quer dar essas chaves, Deus quer dar essa sabedoria, sabe para quem? Para o seu povo, para a sua igreja. Vou trocar em miúdo essa nota de 100. Deus quer dar essa sabedoria especial, sabe para quem? Para você. E o Senhor está dizendo, se você buscar, se você procurar, se você me buscar como você busca as coisas naturais, eu vou te dar. Versículo 6, vamos ler o 6? Olha o que está escrito, vamos ler juntos? 6, porque o Senhor dá, Ele dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O Senhor dá. Diga, o Senhor dá. Diga, Senhor, dá para mim. Fala com Ele, dá para mim essa luz, dá para mim essa chave. Às vezes a gente não sabe resolver problemas. Conta-se a história de um cara que estava fugindo de 2 bandidos. 2 bandidos. Os caras estavam correndo atrás dele e ele entrou num matagal.
E ali no matagal ele chegou num ponto onde que tinha uma encruzilhada, 2 caminhos. E naquela hora ele pediu: Deus, me salva, me socorre. E Deus falou para ele: esconde atrás desse arbusto aqui nesse caminho. Aonde? Aqui, mas aqui na beira do caminho, aqui mesmo, esconde agora. E ele escondeu, ele confiou no Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Desceu uma aranha, tecendo uma telha, um fio de telha. Os caras chegaram correndo atrás dele. E quando eles falaram: e agora? Para onde que ele foi? Foi para cá ou foi para lá? E eles ficaram olhando, procurando alguma coisa, algum detalhe. Eles viram o fio da teia de aranha. Ele falou: ele não passou por aqui, porque se tivesse passado tinha arrebentado. Ele passou por lá. Deus deu livramento com uma palavra de sabedoria. Uma palavra. Porque se nós buscarmos o Senhor, Ele dá. Ele dá. Amém? Diga: eu vou buscar. Busca mesmo, irmão. Vai ler a Bíblia, vai ler Provérbios, vai pedir a Deus revelação, vai apreciar cada versículo, porque eu estou passando por cima de muita coisa aqui que a gente poderia talvez gastar muito tempo. Amém? Talvez não, gastar muito tempo. Versículo 7. O que está escrito? Vamos ler juntos? Eu quero que você leia junto comigo. 1, 2, 3. E Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Amém? Isso é o que Deus tem para você. Ele reserva. Deus tem coisas escondidas que Ele ainda não contou, mas Ele está esperando os seus filhos, os seus retos, o buscar. Amém? Amém. Próxima fruta desse coquetel: a sabedoria exorta a obediência. Se você estiver anotando, a sabedoria exorta a obediência. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Ele diz: filho meu, não esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles, se você fizer isso, diga eles, vamos ler? Eles aumentarão os meus dias e acrescentarão os anos de vida e paz. Se você observar, se você obedecer, se você seguir, os seus dias serão acrescentados, e anos de vida e paz. Não desampare a benignidade e a fidelidade. Ele está dizendo: se for necessário, atas elas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, porque se você fizer isso, vamos ler o 4? E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Versículo 5: confia no Senhor de todo o teu coração. E o que está escrito? E não estribes no teu próprio entendimento. O que o princípio da sabedoria nos mostra? Temer ao Senhor. Coloca o Senhor antes. E aqui no versículo 5 está dizendo: confia no Senhor. Se Deus estiver contigo, vai. Se não tiver, não vai. Confia nisso. Confia no Senhor de todo o seu coração. E o que ele diz? E não te estribe, e não se sujeite ao seu próprio entendimento. Porque quando nós queremos fazer no nosso próprio entendimento, irmãos, nós estamos sozinhos. Sim ou não? Fracasso e vergonha. Nós estamos querendo pegar atalhos. Versículo 6 diz: reconheça-o em todos os teus caminhos. Vamos ler juntos? Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas. Uau! Eu vou colocar o Senhor em todos os caminhos da minha vida. Eu vou colocar Ele no meu comércio, eu vou colocar Ele no meu casamento, eu vou colocar Ele na criação dos meus filhos, eu vou colocar Ele nos meus negócios, eu vou colocar Ele naquilo que eu for comprar, eu vou colocar Ele quando eu estiver sozinho no meu celular, eu vou colocar Ele, em todo o tempo eu vou colocar o Senhor, eu vou colocar o Senhor no meu caminho.
E sabe o que o Senhor vai fazer? Ele diz: eu vou endireitar o que tiver torto na sua vida. É sua casa que está torta? Você está me colocando? Eu cheguei, vai aprumar. É a sua vida que está estragada? Você colocou eu no seu caminho? Estou restaurando agora. Amém? Quantos querem isso para a sua vida? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Versículo 9, vamos ler juntos? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Oh, como a gente gosta do versículo 10, né? O 10 é muito bom, vamos ler o 10 de novo? Vamos lá? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus. Quem não quer isso? Todo mundo quer. Mas isso é a consequência do versículo 9, coloca o 9. Diga, é a consequência do 9. E o que o 9 diz? Honra o Senhor com os teus bens. Diga, honrar o Senhor. Honrar é colocar, é dar a Ele o lugar de honra. E o lugar de honra não é o segundo, não é o terceiro, é o primeiro. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias. E lá quando fala primícias, está falando de primeiro. Primeiro, diga, colocar o Senhor em primeiro lugar, com toda a minha renda. Diga, com toda a minha renda. Ah, pastor, mas não dá para, isso aí não dá. Estava indo muito bem a mensagem, estava indo muito bem a palavra, mas agora já começou a pedir dinheiro. Não estou te pedindo dinheiro. Não estou. É um princípio. Mas eu reconheço que tem muito pastor ladrão. Sim ou não? Tem muita gente à frente de ministérios que não é digno de credibilidade. Sim ou não? E por causa disso muitas pessoas têm deixado. Porque ela não quer entregar o dinheiro, não quer honrar o Senhor no lugar aonde que a pessoa vai usar para o seu benefício próprio. Sim ou não? Então eu tenho um conselho para você. Sai do lugar onde que você está e vai para um lugar onde que a pessoa tem temor do Senhor. Mas não deixe, olha aqui, não deixe de honrar o Senhor com as primícias da sua renda. Não dá para confiar no Senhor, então procure, porque tem pastores de Deus, tem homens de Deus, tem homens de caráter, tem homens que temem ao Senhor. Amém? Não deixe de ser fiel, porque o lugar onde que você está não te dá paz para isso. Mas às vezes a gente aproveita, sim ou não? Sim ou não? A gente aproveita. Ah, todo mundo é sem vergonha mesmo e tal, então eu não entrego também, não vai fazer nada de errado. Mas deixa eu te dizer algo. Quando você honra o Senhor, olha aqui para mim. Quando você honra o Senhor com os teus bens, com as primícias, na sua igreja, e o pastor é ladrão, é salafrário, é vagabundo, deixa eu te dizer, quando você honra mesmo assim, os seus celeiros se encherão. Mesmo que esse pastor seja corrupto, a Bíblia diz, versículo 10, que se encherão os teus celeiros, porque quando você traz aqui, você não está trazendo para o pastor. Sim ou não? Você não está trazendo para a igreja, você está trazendo para honrar o Senhor. E se você traz para honrar o Senhor, você vai viver isso aqui, ó. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Deixa esse pastor, Deus pega ele. Fala para o irmão do seu lado, Deus pega o pastor. Deus pega o ladrão. Por quê? Porque nós estamos falando de princípios aqui, querido. E aquele que pega aquilo que é de Deus, aquilo que pega aquilo que é do Senhor, a Bíblia já falou que ele é louco. Ele é louco. Esse cara
Irmãos, dinheiro de jogo enriquece alguém? Dinheiro não tem o aval de Deus. Não é o microfone, não. Foi o som. Tudo aquilo que não tem o aval de Deus não prospera. Eu não vejo ninguém prosperando, alguém que ignora os princípios do Senhor. Mas eu vejo pessoas que têm uma horta honrando ao Senhor, que alcançam uma lavoura, multiplica, se enche os seus celeiros. Então, eu quero que você tenha paz para você seguir os princípios. Pastor, mas eu não tenho paz de fazer isso aqui ou ali. Então vá para onde você tem paz. Mas eu estou te dizendo que a palavra de Deus, não é a minha palavra, a palavra de Deus, ela te afirma que se você honrar o Senhor, Ele vai fazer os teus celeiros se encherem e os teus lagares serem abençoados. Amém? Você anda com Deus ou com os homens? Você anda com Deus. E se os homens se desviar do Senhor, o Senhor vai tratar com eles. Pastor, não dá. Vá para um lugar onde que você acredita no caráter do pastor. Amém? Faça isso, eu estou te aconselhando. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, você é essa pessoa que eu não confio. Então procure alguém. Procure alguém. Mas não deixe de servir ao Senhor. Não deixe de honrar. Amém? Deixa eu terminar. Versículo 11 agora. Filho meu, não rejeites. O que está escrito? A disciplina. Você se sentiu disciplinado agora? Sim ou não? Ô pastor, agora pegou eu aqui. Mas o Senhor diz para você: não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Por quê? Versículo 12. Porque, vamos ler juntos? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer. Só os filhos fiquem de pé aí nessa noite. Dê um brado ao Senhor. Diga: eu sou filho. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, aplaude mais forte. Domingo que vem a gente continua na nossa série da